pela lista. Quem é você? Gabriel Nogueira. Pronto, eu vou olhar aqui. O professor Jade Ramos pediu para botar o nome dela também, que ela tá sem microfone, viu? Quem? Jade Ramos. Boa noite. Bota pra PSC, pô. Caroline Pereira tá chegando aí agora. A menina do grupo. Então, João Moraes. Como é seu nome? João Moraes? Gilvan Moraes. Gilvan. Ah, Gilvan, certo. Já vi aqui. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Larissa Oliveira. Larissa? Isso. Tá fazendo chamada, professor? Estou anotando alguns aqui. Larissa Oliveira. Tá. Rodrigo Boa Carvalho. noite. Pode meu nome aí também. Rodrigo Carvalho, já. Professor, boa noite. Vinícius Souza Alves. Certo. Eu acabei de entrar, Caroline da Costa Pereira. Boa noite. Professor, tá fazendo chamada? Pera aí. Agora eu vou botar a presença de Caroline. Caroline Pereira, Caroline Moura também já chegou. Quem é que falou aí? Eu, Quem? Lucas Almeida dos Santos. Lucas Almeida. Boa noite, professor Manuel Denis. Certo. Manuel Denis. Cadê ele? Boa noite, professor André Pestana. André Pestana, já achei aqui. Eu. Boa noite, professor Marlon Borges. Marlon Borges. Thiago Oliveira. Ben Israel, chegou aqui a Oliveira. Tem um funcionário aí cantando. Thiago Oliveira. Tem 33. Tem 33. Eu vou aguardar chegar aí 50. Quando tiver 50, a gente começa a aula. Lucas Santos Salles, se estiver fazendo chamada. Graziele. Quem é? Diga aí. Lucas Santos Salles. Lucas Santos Salles, certo. Arthur Lopes Lacerda, professor. Quem? Arthur Lopes Lacerda. Arthur. Já anotei, Arthur. Arthur Lacerda. Professor, Danilo Silva Ferreira. Regiane Ferreira. Railan Ferreira tá aqui, professor. E Guilherme Santana também, só que ele tá sem microfone. Cleidiane. Quem é que tá aí que você disse que tá sem microfone? Guilherme Santana tá sem microfone e Railan Ferreira tá aqui também. Guilherme, peraí. Deixa eu ver quem chegou aqui agora, admitir todos. Professor, Diga. é chamada aí? É Leonardo Saraiva. Leonardo Saraiva. Graziele também está presente. Botou presença em Railan, hein, professor? Botei. Valeu. Viu, professor? Quem é você? Graziele. Graziele. Cadê Graziele? Marcos Uziel aí também, viu? Graziele. Uziel?
Marcos Uziel. Graziele. Graziele eu já botei. Marcos Uziel, já vi. Marcos Uziel Nascimento. Exato. Professor e Danilo, professor. Quem? Danilo. Danilo. Ela lá tá aqui também, viu? Danilo Silva Ferreira. Ok. Quem que tá aqui também? Eu, professor, ela... Ah, Eloá. Deixa eu anotar aqui, ó. Heitor. Quem? Heitor. Heitor Marcelo Ramos. Neves aí também, professor. Isso. Marcelo Neves Tavares. Lorena, presente. Lorena. L, cadê L? Lorena Evelyn. Isso, professor. Lorena Evelyn. É, Lucas Lorena Araújo. Evelyn. Alana Lopes. Lucas Araújo. Olha, aqui tem Lucas Afrânio, Lucas Almeida, Lucas... Ah, Lucas Araújo. Já achei agora, lá. Deixa eu ver quem chegou aqui agora. Alana aí, professor. Alana? E aí, professor? Como é que tá você? Tudo bem aí? Tudo tranquilo. Chegou agora. Foi vendo você? Eu não, estava esperando o senhor me aceitar aí. É de hoje que eu estou na fila? Certo, já foi. É Rômulo, né? É, vamos lá. Vamos botar sua presença aí. Paulo, Oi? tem um cafezinho aí? Com leite, tá bom? Tá. Quem é esse que tá de camisa azul aí, com a câmera aberta? É Diga aí seu professor nome aí. de... Foi Alberto? Foi? Alberto Evangelista. Alberto Santiago Evangelista. É, já anotei aqui. Alberto. Professor, Diga. De Leon tá sem microfone, pediu para avisar que também tá presente. É Leon? Isso. Certo. Já anotei aqui. Deixa eu ver se alguém mandou algum aviso aqui no celular. Vinícius Andrade, deixa eu ver se... O pessoal ainda fica me perguntando onde está o link. O link está sempre na unidade 1, o 1S1, entendeu? Que eu descobri que ele ficando fixo, aí não tem problema. Aí vocês entram toda semana, não precisa ficar mudando. Que de início disseram que tinha que colocar um link cada semana, né? Mas não precisa não, eu deixei esse
esse fixo aí, pronto. Toda semana. Fica melhor assim. Em todas as turmas não está tendo problema. Todo mundo está entrando numa boa. É melhor assim. Aline, deixa eu ver se já botei a coisa ali. Não, agora. Maria Clara. Carol Moura. Já está aí Caroline Pereira e Caroline Moura, né? O outro não está, não. Cadê o outro? Quem é o? Rapaz, Tá faltando... tem um Pacapinha que tá cantando, viu? Eu não sei se é Papa Capim ou se é canário, mas está cantando mesmo. É o meu delegado. Já tem 45. Gente, de hoje a 8, nossa prova parcial, viu? Vou liberar ela às 7 horas da noite. Aí vocês vão ter até 10 horas para fazer. Aí 10 horas encerra. De hoje a 8, na próxima quinta. O assunto no horário vai da ser aula. esse agora, é? Oi? O assunto hoje, vai né? ser esse que o senhor vai dar nessa aula de hoje? Até o de hoje, né? É o da aula passada e esse de hoje. Certo. Eu só não vou cobrar aquela parte de integrais com substituição trigonométrica. Aí eu só vou cobrar domínio de função, derivadas parciais, derivadas direcionais, que a gente vai ver hoje também, derivadas parciais, derivadas, e aquele gráfico de funções. Tá tranquila a prova. Professor, o senhor poderia repetir? E essa prova vai ser online também, né? Pelo AVA. É o assunto da aula passada e o de hoje, dessa aula. Tá gravado lá, mas é o quê? Derivadas parciais, aquele, como é que se diz? Domínio de funções, não é isso? Funções de duas variáveis. Domínio, o gráfico delas, aqueles gráficos que a gente viu, de hipérbole, de parábola, de elipse, e derivadas parciais, derivadas direcionais, que a gente vai ver hoje também. Derivadas parciais e derivadas direcionais a gente vai ver hoje. Mas está tranquilo. Além de integral, volta para a derivada de novo, né? Porque são derivadas diferentes daquelas que vocês deram em cálculo 1. Agora são derivadas parciais. Professor, boa noite. O senhor já fez a chamada? Quem é você? Aline. Como é seu nome? Professor, Aline. das 19 às 22? Já botei sua presença, Aline. Obrigada. Alana, Aline, todo mundo já está presente. Alberto, professor. André. Oi. Coloca a minha também, viu? Maria Clara. Maria Clara, acho que eu coloquei. O professor está me ouvindo? Tô. Pode falar. Maria Clara já foi também. Pode falar, Rômulo. Fala, Rômulo. Ele pede a palavra e não fala. Fala, Rômulo. Rômulo só quer falar que demorou de entrar porque o professor demorou de liberar, pô. Eu acho que ele queria perguntar, professor, que hora é que vai ser liberado? 7 horas da noite. 7 horas.
Aliás, vou liberar uma hora antes, vou liberar 6, 18 horas. Ô, professor, e o que é que vai ser liberado porque eu tava off? A prova. É a prova parcial, de hoje a 8. A oficial 2 ou a parcial? Parcial 2. A oficial é lá no final. A oficial é no início de junho. Tranquilo. Tudo bem? Vocês estão fazendo o desafio nota máxima? Os EDs, aquilo tudo? Continue fazendo. Ô, professor, vem cá, o desafio nota máxima. Eu peguei 3.500 já. Necessário eu ficar fazendo ainda esse negócio? Já fez 3.500? É, eu baixei 3.500 lá. Mas não custa nada aí fazendo as pós-aulas, para ir treinando para a prova, né? Aí eu coloquei, não sei se vocês viram, uma lista de exercício, viu? Foi, professor? Eu coloquei, acho que foi hoje de manhã, ou foi ontem de manhã. Já publiquei lá, vocês resolvem ela, viu? Tá onde, professor? Tá no AVA, tá no... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá na unidade 3, seção 4. E eu mandei no grupo também, seu Romulo. Vou mandar de novo. Ô, professor. Diga. Você vai postar a aula de hoje? Unidade 4, S1. Olha, essa aula de hoje já está postada. Faça por favor. Eu dei essa aula mesmo. Eu dei essa aula mesmo na segunda-feira à noite, eu postei. Só que eu coloquei um exercício novo no final. Nessa de hoje, porque é o seguinte, essa semana eu fui postar uma aula no YouTube para depois jogar no AVA, e o cara cancelou lá, disse que o YouTube cancelou dizendo que já tinha uma cópia igual. Aí eu estava pensando, será que foi por isso que eu geralmente coloco a de segunda e depois coloco a de quinta, né? Aí eu vou trocar de nome nessa de hoje para ver se aceitam, né? É por isso que eu não tenho certeza. Eu vou tentar amanhã de manhã colocar ela, né? Essa de hoje. Mas, de qualquer maneira, já tem uma lá com esses assuntos, viu? É isso que o senhor vai pedir para o senhor dar uma editada no que o senhor postou, para poder colocar os assuntos que o senhor falou que ia cair na prova. Os assuntos a aula passada e essa de hoje. Fora aquela parte de integrais por substituição trigonométrica. Eu não vou cobrar aquilo, não. Aí você vai cobrar... Não, só vou cobrar a partir de funções, né? A partir de... Como é que se diz? Domínio de funções. De domínio de funções para cá. Pronto, valeu, professor. Mas vamos começar, viu? Que já se vão 19h22. Deixa eu diminuir aqui. O pessoal que for chegando aí agora vai ter que esperar um pouquinho, depois eu admito. Alberto, de novo. Tá aí A apresentação está na tela, pessoal? Tá, professor. Tá. Bom, então vamos começar. A gente vai ver as derivadas parciais e derivadas direcionais. Então vamos ver o que é isso. Olha, derivadas parciais. Para calcularmos as derivadas parciais, tudo que temos a fazer é nos lembrarmos que a derivada parcial com relação a x é apenas a derivada ordinária da função g de uma única variável, obtida mantendo-se fixo o valor de y. Então, temos a seguinte regra. Regra para determinar as parciais, as derivadas parciais de uma função z igual a f de x e y. Para determinar f de x, trate y como uma constante e derive f de xy com relação a x. Quer dizer, quando a gente for derivar em relação a x, a gente considera o y constante. E quando a gente for derivar em relação a y, a gente vai tratar o x como uma constante. É só isso, é tranquilo isso. Agora precisa saber as regras de derivação, viu? Quem não se lembra, tem que fazer uma revisão. Está me ouvindo, professor? Diga. No bimestre passado, o senhor liberou a prova às 16 horas. Por que o senhor não faz a mesma coisa? Vai ajudar pra caramba. Não, é muita colher de chá. Eu vou liberar 18. Essa prova é mais fácil que a parcial. Aí, 18 horas tá bom demais. Vai até 22 a 4 horas para fazer uma prova pequena.
fazer um exemplo logo aí para a gente. Encontra as derivadas parciais em relação a x e a y da função. Então, eu tenho essa função 2x ao quadrado menos 3y ao cubo, x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Aí eu quero... Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu não pulei uma... Ah, não, tá certo. Eu quero achar a derivada fx, tá vendo? A derivada em relação a x e depois em relação a y. Em fx a gente vai fazer o quê? Olha? 2 vezes 2, 4, né? Então dá 4x. No meio aí a gente tem, derivando só x, né? 2 vezes 3, 6. Aí dá 6, y na terceira, não mexe, porque ele é uma constante, mas está multiplicando, ele fica vezes x. Então, 2 vezes 3, 6y ao cubo x, né? Professor, só uma dúvida. Nesse primeiro aí, esse 4y ao quadrado, ele não, já que é constante, não deveria repetir ele? Não, 4y ao quadrado, 4 é constante, y ao quadrado é constante, derivada de uma constante é zero. Então, dá zero, entendeu? Você só repete a constante se ela tiver numa multiplicação. E tiver x junto, né? Se você vai derivar x, como nesse caso aqui, ó, 3y ao cubo, x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado dá 2x, né? Então, vem multiplicando 3, aí dá 6y3x, né? Aí o y fica, mas quando ele está sozinho assim, a derivada dele é zero. Eu vou lá liberar algumas pessoas que estão chegando aí, peraí. Sempre vai ser zero, então? Claro. Se não tiver uma multiplicação com outro, por exemplo, com x, no caso? Se ele tiver sozinho, é zero. Lá, já liberei ali um bocado agora. Deixa eu ir lá de novo. Repare em relação a y agora. Ó. 2x ao quadrado é constante, porque a gente vai derivar em relação a y. 2 é constante, x é constante, tá vendo? Então dá zero. Aí, derivando aqui, a do meio em relação a y, fica 3 vezes 3, 9, tá vendo? 9y2, x2, tá vendo? 9y2, x2. Agora aqui, 4y ao quadrado, você derivando em relação a y, fica 8y. Certo? Ok. Beleza. Então, se só tiver x e o número, a derivada é zero. Bora continuar. Um exemplo 2 aí. Ó. Eu tenho uma função x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. Agora a gente quer fx e fy em relação a um ponto 2, 1. Ó. A gente vai derivar e depois vai substituir o x por 2 e o y por 1. Então vamos ver como é que fica isso. Ó. Então, derivando em relação a x, vai ficar 3x ao quadrado, tá vendo? Aqui. 2xy3. E o último dá zero, porque 2 é constante e y é constante em relação a x, certo? Então, ficou assim. Aí eu vou substituir agora os valores. Ó. Quando x é 2, ó, quando x é 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 4, 12. 12 mais, aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 1. O y é 1, tá vendo? Então, 1 ao cubo é 1. Então, isso vai dar 16. 12 mais 4, tá vendo? Agora, a gente vai derivar em relação a y. Vai ficar 3x ao quadrado. Não, em relação a y, a gente vai derivar. Então, x ao cubo é 0. Aqui vai ficar 3x ao quadrado, y ao quadrado. Tá vendo? Ó. E aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, 4y. Substituindo nos valores do ponto, a gente vai ter 3 vezes 2 ao quadrado vezes 1 ao quadrado. Menos 4 vezes 1. Dá 12 menos 4, 8. Esses valores que nós encontramos aí são as inclinações da reta, né? Na realidade, é o valor da tangente de um ângulo que a reta faz com um plano, quando um é fixo e você calcula o outro. Eu mostro já essa figura aí. Até aí tudo bem, pessoal? Sim. Tudo. Sim. Bom. Eu saí da sala. Carol Pereira, tá entendendo? Tô. Eu só ia perguntar se tem gráfico, mas o senhor disse que tem, então não vou perguntar. Vamos lá. O exemplo 3, ó. Eu tenho uma função 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado.
e tem um ponto 1 para a gente substituir no lugar de... depois que a gente derivar. Então, derivando em relação a x, fica menos 2x, tá vendo? Só, porque o 4 é constante, é 0, e 2y² é constante, é 0 também. Então, só fica menos 2x. Como x é 1, fica menos 2. Então, a tangente do ângulo da reta tangente, né, da inclinação, dá menos 2, nesse caso. E para y, a derivada de y aqui vai ser menos 4y, vendo? X dá 0, porque é constante quando você deriva y, e 4 dá 0. Então, menos 4y, como o y é 1 também, fica menos 4. Vamos continuar. Acho que tem gente lá para entrar. Deixa eu verificar e volto. Uhum. Tem uma cacetada aqui. Graziele. Aí é o seguinte, olha. É mostrando onde fica a inclinação da reta. Eu vou ler aqui para entender. O gráfico de f é o paraboloide z igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado e o plano vertical y igual a 1. Quer dizer, quando y é 1, ó, substituindo aqui, vai ficar 1 ao quadrado é 1, é 2, né? É 1, 2 vezes 1 é 2, né? 4 menos 2 dá 2, então vai ficar z igual a 2 menos x ao quadrado. Então, o paraboloide é dessa função, né? Para y igual a 1. A inclinação da reta tangente a essa parábola no ponto 1, 1, é fx 1, que é igual a menos 2. Foi aquele que a gente calculou para x. Aqui o gráfico está fixando o y igual a 1. O y igual a 1 está aqui, ó. Vocês estão vendo esse plano mais clarinho aí, ó? Então, é um corte na parábola, né? No paraboloide. Então, você tem no y igual a 1, você sobe uma reta paralela ao eixo z, tá vendo? E aí tem uma curvazinha que está chamando C1. Essa reta vermelha é a tangente. Esse valor menos 2, ó, é o ângulo formado aqui. Se eu prolongar aqui, ó, essa parte de baixo, até encontrar a reta, o ângulo que der aí, a tangente dele dá menos 2. Então, eu fiz esse gráfico na mão, um parecido, para ver se a gente enxerga melhor do que aí. Que aí está meio nubladinho. Bora ver como é que... Aí. Aí eu tenho uma função em verde também. Essa função fxy é essa verde. Ó. Aí eu fiz um corte. Aqui é uma figura, né? Tipo um paraboloide mesmo. Eu fiz um corte, que é esse corte azulzinho aqui, ó, onde tem um ponto C aí, que é o valor constante de y, né? E aí, o que eu quero mostrar é o seguinte, é a declividade da reta, né? Que é a tangente desse ângulo aqui, ó. Então, você prolonga essa linha aqui, ó, do plano até encontrar a reta tangente, né? A reta tangente é essa vermelha, tá vendo? Passando por aquele ponto que no outro gráfico era o ponto 1, 1, né? Então, o ângulo esse ângulo que é esse valor que a gente está encontrando quando deriva x e mantém o y fixo. Mas vamos embora seguir aí que a gente entende mais. O exemplo 4, ó, ainda é a mesma coisa. Encontra a inclinação ou declividade da reta tangente a curva z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, resultante da interseção da função fxy com o plano y igual a 2. Agora, y está fixo no ponto 2, certo? Então, e a gente vai derivar x. Aí o valor que a gente achar vai ser a tangente, né? A declividade da reta tangente. Então, pronto. Derivando em relação a x, a gente tem 2x, tá vendo? Aqui, y é constante, fica 2x. Como aqui no ponto x é 2, vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, a declividade da reta é 4, vale 4. É só isso. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo. Professor,
Diga. Boa noite. João Henrique aqui falando. Eu cheguei um pouco atrasado. Me diga uma coisa. Quantas vezes tem que ser feita a derivação nesse caso aí? É só uma ou só nesse caso aí que foi uma só, nos outros mais de uma? Por enquanto, a gente só está derivando em relação a x e a y. Daqui Não, a pouco... mas derivou só uma vez em relação às duas incógnitas. Só derivou uma vez, mas daqui a pouco, é isso que eu quero falar para você, daqui a pouco a gente vai ver derivada de ordem superior, que aí você deriva, você acha fx, depois acha fxx, entendeu? Fxy, mas é daqui a pouco. Continua derivando mais, entendeu? Mas por enquanto a gente só está derivando em relação a x e a y. Aí, derivada de ordem superior, bora ver. A gente vai ver agora. Ó, se f é uma função de duas variáveis, suas derivadas parciais fx e fy são funções de duas variáveis, de modo que podemos considerar novamente suas derivadas parciais, fxx, fxy, fyx e fyi, chamadas derivadas parciais de segunda ordem, né? De f. Aí tem várias notações. Eu vou usar essa segunda, tá vendo aí? Assim, fxx, fxy, que é mais simples. Mas tem essas outras todas. Na época que eu estudei mesmo, a gente usava essa, d2f, dx2, né? Mostrando que a gente está fazendo a segunda derivada em relação a x, da função em relação a x. Mas você pode representar assim, d dx, df dx também, não tem problema. Não pode usar d2, aquele esquema de linha, não? Linha, duas linhas? Não, aqui não. Aqui... Porque ia ficar confuso, porque você vai derivar x em relação a x, aquela notação de linha fica complicada aqui. Então, a gente vai usar assim, ó, fxx, que é tranquilo, aí fxx, derivando x em relação a x, fxy, derivando y em relação a x. Aqui tem mais ainda, ó. fyx, eu estou derivando x em relação a y. Fyi, derivando y em relação a y. Bora ver um exemplo para ver, que aí clareia mais. Aí, ó. Se eu tenho essa função, x ao cubo mais x ao quadrado vezes y ao cubo menos 2y ao quadrado. Aí eu quero calcular na letra A, f de x. É o que a gente vinha fazendo, né? Considera y constante e deriva x. Fica 3x ao quadrado mais 2x y3, tá vendo? E isso aqui dá zero, porque quando a gente deriva x, o y é constante, quando ele está sozinho assim. Bom. Pronto. Já achamos f de x. Agora, fxx quer dizer o seguinte, vou derivar f de x em relação a x. Aí vai ficar 2 vezes 3, 6x. Derivada de x aqui é 1, então fica 2y3. Perceberam? Aí, tranquilo. Né? Deriva fx, depois deriva de novo. Agora, se eu quiser fx de y, eu vou derivar fx em relação a y. Aí a primeira é 0. Tá vendo? Aí eu vou derivar 3 vezes 2 é 6, 6x, y2. Tá vendo? 6x, y ao quadrado. F de x, y. Aí depois está pedindo... Professor, eu não entendi essa parte aí. Por que deu 0? O que deu 0? Aonde você está falando? Aqui? O do 6x. Ele tá o senhor acabou de falar aí, o 6x. Letra C, letra C. Que deu 0. Na letra C. Na letra C, Ô, João. A letra C está derivando em relação a y. Então, 3x ao quadrado é constante. Se você está derivando em relação a y, então isso aqui é 0. Né? Aí só vai derivar o segundo termo, que tem y. Então, 3 vezes... Entendeu? Onde tiver o x sozinho, João, sem ter y, você vai considerar 0. Entendeu? Isso. Exatamente. Não é ao contrário, não? Onde tiver o y sozinho. Agora a gente vai derivar em relação... X. Depende de quem você está levando em função de quem, entendeu? Se for em função de x, o y vai ser a constante. Se for em função de y, o x vai ser a constante. Aí o que for a constante, você considera 0. Exatamente. Entendi. Aí, vamos derivar em relação a y.
A função grande, a primeira, né? Então, essa de x ao cubo mais x ao quadrado, y ao cubo, menos 2y ao quadrado. Então, derivando em relação a y, x3 é constante, dá zero, tá vendo? Aí vai ficar 3x ao quadrado, y ao quadrado, derivando essa do meio, tá vendo? E derivando a última, dá 2 vezes 2, 4y. Aí, tá vendo a letra D aí, ó? 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4y. Agora a gente vai derivar ela, fy, em relação a y. Né? Derivando essa em relação a y. Vai dar 6x ao quadrado y, tá vendo? Menos 4, porque derivada de y é 1, né? 4 vezes 1 é 1, então 4 vezes 1 é 4. Então vai dar 6x ao quadrado y menos 4. Agora eu vou derivar fy em relação a x. Fyx, tá vendo? Derivando fy em relação a x. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. 6x ao quadrado, tá vendo? E aqui dá zero. Eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Observe a letra C e a letra F. Ó. Deu o mesmo valor, tá vendo? Toda vez que você derivar fxy, ela vai dar igual a fyx sempre. Viu? É até uma maneira de você verificar se você acertou a questão ou não. Fxy dá sempre igual a fyx. Tem alguém com o microfone aberto aí batendo papo. Que massa! Professor, o senhor pode refazer a letra C, por favor? Que letra? A letra C. A C? Isso. C de casa? Então, Isso. observe. A gente vai derivar x em relação a y, tá vendo? Fx em relação a y. Porque eu vou derivar essa daqui, ó, em relação a y. Então, 3x2 não tem y, então é constante, entendeu? 3 é constante, x ao quadrado é constante. Porque eu vou derivar em relação a y. Aí eu vou fazer 3 vezes 2 é 6, vai ficar 6x ao quadrado. Tá vendo aqui? Entendi, professor. Obrigada. A mesma coisa aconteceu na letra F, ó. Eu vou derivar fy em relação a x. Fy está aqui na letra D, tá vendo? 4y é zero, é constante. Então, só derivou a primeira. 2 vezes 3, 6. 6x ao quadrado y, né? Sempre assim. Tá tranquilo até aí? Tá favorável. Ô, professor. Sim. Diga. Na letra C, o senhor derivou a letra A. Beleza, beleza. Se o y, quando tá com x, ele é constante, por que ele ficou ao quadrado? Quem disse a você que o y tá... Foi isso que eu entendi. Repare bem, eu estou derivando, na letra C eu tô derivando a letra B. Aliás, não, eu estou derivando a letra A. E repare, mas aqui eu estou derivando em relação a y. Fxy, é fx em relação a y. Então, quando eu tiro o 3 do y, 3 vezes 2 é 6, ele fica 3 menos 1, fica 2. Percebeu? Sim, sim. Não é? O 3x ao quadrado dá zero porque é constante, e aqui você deriva y. Então, vai ficar 3 vezes 2 é 6, e aqui fica 3 menos 1, dá 2. Entendi, agora entendi. Pronto, é só isso. Bora ver mais questões. Essa aí dá mais um trabalhozinho, né? Mas que a gente precisa lembrar aí de derivada do produto, viu? Então, bora ver como é que a gente vai fazer isso, olha. Aquele que você deriva a primeira, multiplica pela segunda. Depois mais a primeira vez repete a primeira e deriva a segunda, né? Exatamente. Eu vou lá ver quem é que está pedindo para entrar e volto. Espera aí. Tem dois Rafael. Rafael Martins e Rafael Pimentel. Pronto, bora para lá de novo. Então vamos ver, ó, gente. Eu estou dando essa função, f de x, y igual a e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente sabe que e elevado a x, a derivada dele é elevado a x mesmo, não é isso? Então,
Quando eu derivo E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, a derivada vai ser isso, mais a derivada da parte de cima, né? Então, se eu quero fx, aí vai ser E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada da de cima. Como a gente está derivando em relação a x, fica 2x, tá vendo? Vezes 2x. Pronto. Feito isso, agora a gente vai derivar essa daqui em relação a x. Aí agora é que vai entrar o produto. Porque agora eu tenho essa função, né, multiplicando essa. Então, como é que vai ser? A derivada da primeira, que dá isso mesmo, né? É elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 2x, vezes a segunda, que é 2x. Depois eu vou repetir a primeira, tá vendo? Que é elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado e derivar 2x, que dá 2, tá vendo? 2 puro. Derivada de 2x é 2. Aí eu só fiz multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4x ao quadrado. Somei com esse 2, porque todo mundo aí está multiplicando E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Botei ele Peraí, professor. Onde está esse fxx aí? Vamos voltar só um pouquinho, ó. Eu entendi, você repetiu aí, né? O x ao quadrado, que na verdade ele já é a derivada. A derivada dele você vai repetir, né? A gente vai derivar. Como é a derivada do produto? A derivada do primeiro, né? Isso, que aí vai ser o E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Vezes 2x. Vezes 2x. Não é isso? Derivando isso aqui não dá isso aqui e a derivada do de cima? Como é em relação a x, é vezes 2x. Então vem até aqui, ó. Cadê meu... Ah, entendi. Você desconsiderou a derivada do mais 2y aí, porque ele passou a ser constante, né? Exatamente, é. Ah, certo? Tá, então, entendi. É porque estava me confundindo esse vezes 2x e vezes 2x de novo. Agora... Você entendeu? É porque até o primeiro 2x é a derivada do primeiro. Aí repetir a segunda, tá vendo? Uhum. Que é 2x. Aí depois eu repeti a primeira, que é elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada da segunda, que é 2x, a derivada de 2x é 2. Uhum. Aí botei em evidência o elevado a x ao quadrado. Agora a gente vai derivar ela, ó, essa de cima, o f de x em relação a y, tá vendo? Só muda porque agora vai entrar o 2y, né? Vai ser ela vezes 2y, tá vendo? E a segunda é 2x. Quando você vai fazer... Aí agora, quando você vai derivar a segunda, como é em relação a y, ela dá 0, certo? Aí 0 vezes a primeira dá 0. Por isso que esse segundo termo aqui ficou 0. Porque a derivada de 2x, quando você deriva em relação a y, é 0. Então 0 vezes a segunda dá 0. Então ficou só isso aqui. 2 vezes 2 é 4, xy, que multiplica E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é isso aqui. Agora a gente vai derivar ela em relação a y, né? A primeira função dada, tá vendo? Em relação a y. Vai repetir isso aqui e derivar 2y, y ao quadrado que dá 2y, tá vendo? Ela aqui, feita na E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 2y. Agora vai derivar FYY, quer dizer, essa daqui em relação a y. Aí vai derivar ela do primeiro, que vai até aqui, vezes a segunda, que é 2y. Depois repete a primeira e deriva a segunda, que dá 2. Aí ficou parecido com o fxx de lá, né? Ficou 4y ao quadrado mais 2, que multiplica E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. E quando você deriva o y em relação a x, a segunda dá 0, porque agora você está derivando em relação a x e a segunda é 2y, tá vendo? Aí, como ela dá 0, 0 vezes a outra função dá 0, fica 4xy elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Observe o que eu disse a vocês, ó. Observe o valor de fyx, deu 4xy, que multiplica a função. Observe SXY, a mesma coisa, né? 4xy que multiplica a função. Sempre dão iguais. Alguma dúvida aí, pessoal? Diga. Eu não consegui entender nem FXY e nem FYX, não. Eu também não.
Repara, presta atenção. Eu vou explicar fxy logo. Ó. Você não vai... É a derivada do produto, né? Então, eu peguei, derivei a primeira. A gente deriva a primeira pela segunda, né? Então, eu peguei aqui, ó. E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é a derivada disso em relação a x? Não é ela vezes 2x? É isso aqui, não é isso? Eu só fiz repetir, tá vendo? Sim. Aqui, ó. Só fiz repetir. Você está pedindo qual? F? FXY. Ah, sim. Então, em relação a y. É ela vezes 2y, né? Derivada de y ao quadrado. Está aqui. Sim. Vezes a segunda, que é 2x, certo? Pronto. E aí, como é depois? A derivada da segunda. Mas a segunda é 2x. E você está derivando em relação a y. Ah, então, sim. 0. Percebeu? Aí 0 vezes a outra função dá 0. A mesma coisa acontece em fyx. E quando você vai derivar 2y em relação a x, dá 0. Clareou agora? Para mim, sim. Teve outra pessoa que tinha perguntado aí, ela não respondeu. Foi a outra Carol. É que eu entendi mais ou menos. Ah. Qual é a sua dúvida, Karine? Mesmo adiante, eu não consegui entender isso não, mas tudo bem. Não, tira a dúvida, menina. Não, presta atenção que a gente explica de novo, não tem problema nenhum, não. Eu acho que estou conseguindo compreender a dúvida dela. Não né? se atém, não. Vê se meu raciocínio está certo aí. Na verdade, o que foi que ele fez? Ele repetiu ali, né? O x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Que é a derivada dela, vezes, aí ele teria que fazer o seguinte, derivar tanto o x ao quadrado como o y ao quadrado. Só que como é em função, entendeu? Aí uma delas, no caso o x ali ao quadrado, passou a ser a constante, né? Passou a ser a constante, que passou a ser 0. Aí é 0. É isso mesmo. Entendi. Agora entendi. Aí por isso que ficou só o 2y lá. Aí você vai multiplicar pela segunda, que você vai repetir o 2x que está ali, entendeu? Lembra que é a derivada da primeira vezes, aí repete a segunda, mais repete a primeira derivada da segunda? Essa é a derivada da segunda. Entendi agora. Deriva a primeira, multiplica pela segunda e soma com a derivada da segunda. Aí, como a segunda, por exemplo, aqui é 2x e a gente está derivando em relação a y, ela dá 0. Como é a multiplicação, aí o segundo termo dá tudo 0. Certo? Agora entendi. Agora tá certinho. Pronto. Bora continuar, então. Aqui, eu coloquei outra de multiplicação para a gente, que eu sabia que o pessoal ia ter dúvida. Eu coloquei outras para a gente treinar mais. Ó. Fxy, 15 mais 10, que multiplica 16x mais 9y. Ó. Então, esse 15 eu nem me preocupei com ele, porque ele vai dar 0 tanto para x como para y, certo? Esse 0 aqui não é dele, não. Esse 0 aqui não é dele, não. Quando a gente vai fazer essa multiplicação de 10 vezes raiz quadrada de 16x mais 9y. Porque 15 a gente sabe que vai dar 0, né? Tanto faz em fx como em fy, ele vai dar 0. Então, o que foi que a gente fez aqui? Acompanhe comigo. Derivada da primeira, não é isso? Vezes a segunda, já dá 0. Esse 0 é isso. A derivada de 10 é 0. Então, vezes a segunda função deu 0. Agora, depois a gente repete a primeira, que é 10, e vou derivar a segunda. Tá? Eu indiquei aqui porque eu tinha que colocar isso em função de uma fração, né? Então, botei 16x mais 9y elevado ao meio, que é a mesma coisa da raiz quadrada. Então, a gente vai derivar isso aqui. Então, eu repeti 10, tá vendo? A derivada disso aqui vai ser 1 meio, que multiplica isso. Aí, 16x mais 9y. Vezes a derivada de dentro. Como é em relação a x, é a derivada de 16x. Como a derivada de x é 1,
fica 16. E aqui ficou menos 1/2 porque você vai fazer 1/2 menos 1, certo? 1/2 menos 1 é a mesma coisa de 1/2 menos 2 sobre 2. Calma, professor, bora mais devagar. Peraí. Vamos voltar, vamos mais devagar aí que o bicho pegou. Bora. Ó, eu consegui compreender aí até a parte do seguinte, tá? Vamos lá. O 15, você passou a ser 0, beleza. Aí você tem o 10, que multiplica essa raiz. Então, ou seja, como você derivou o 10, você já tem o primeiro 0. Aí aí agora você vai repetir a primeira, que é o 10, e vai passar a derivar a raiz quadrada de 16x mais 9y. Beleza? Aí você transformou aí, você colocou 16x mais 9y em parêntese elevado a 1 sobre 2, que dá a mesma coisa dessa raiz, né? Exato. Aí vamos lá. Você botou agora esse 1/2 que está lá elevando... Esse 1/2 não vem multiplicando? Quando você deriva? É 1/2 e faz 1/2 menos 1. Então dá menos 1/2 aqui, ó. Sim. Pronto, perfeito. Era justamente isso que teve uma hora que deu uma confusão na mente. Eu também. Então você desceu esse 1/2 multiplicando. Lá em cima você já fez a subtração, né? Exato. 1/2 menos 1, que dá menos 1/2. Peraí, eu não entendi essa parte aí do menos 1/2 não. Tem que repetir de novo. Sua voz tá de robô aí, velho. Sua voz deu uma picotada aí. Diga de novo que você É não a entendeu. regra. Tipo, ele falou aí menos 1/2, mas eu me perdi de novo. Eu não consegui compreender. Ele está perguntando por que subtrai por 1. Porque não é a regra? A regra Você- não é assim? É a regra. Você Você desce o multiplica. número e subtrai menos 1. Esse menino que perguntou aí, se você tiver x ao quadrado, por que a derivada de x ao quadrado é 2x? Você faz 2x, né? E o quadrado fica 2 menos 1, aí fica x elevado a 1, por isso que fica só 2x. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. 1/2 desce, como ele disse aí, ó, vem multiplicando. E aí, esse 1/2 que desceu, você faz ele menos 1. Aí, É que você já fez como se tivesse MMC, já tivesse tudo. Você já botou o valor direto dessa subtração aí, né? Exato. Porque, repare, quanto é 1 menos 1/2? Não é meio? Ah, entendi. Você já jogou o resultado do MMC direto, era isso. Tá? Beleza. 1 menos... porque aí essa questão é fácil. 1 menos meio é meio, né? Você não tira metade, não fica meio. Aí, ao contrário, é meio menos 1, fica só negativo, fica menos meio. Certo. E esse vezes 16 que apareceu aí? Pronto. Aí, porque aqui, até esse menos 1/2 é a derivada daqui, ó, de 1/2 que multiplica isso. Agora, você tem que derivar a de dentro, pela regra da cadeia, tá vendo? Derivada de 16x é 16. Professor. Professor. E 9y é constante, é 0. Professor, Jéssica está pedindo para você aceitar ela na aula. Vou lá, pera. Mudou Jéssica, aí. olha a hora que Jéssica chega, porque ela é 8 horas. Cadê o que foi que mudou aqui? Acho que é só voltado, né? Entendi. Então, professor, só uma dúvida. Se a gente não fosse, né, desconsiderar aí esse 9y, ficaria 16 mais 9, né? Se fosse uma derivada... Normal. Normal, era. Certo. Agora teve uma outra dúvida que surgiu. Como a gente só deriva, a gente está derivando em relação a uma só, então a outra sempre vai ser constante, né? Agora, repare bem o que foi que a gente fez depois disso. Uma coisa que eu observei. Por que você desconsiderou o 9y quando você derivou de dentro, mas você não desconsiderou ele antes? Não, eu não desconsiderei, não. Eu considerei.
A derivada de Considerando 9 como, y desculpa, é zero. uma constante. Entendeu? Então, 16 mais 0 não dá 16? Peraí, vamos lá. Não, sim, mas eu quero entender o seguinte. Aí está entre parênteses ainda 16x mais 9y elevado a menos 1/2. Por que esse 9y já não virou constante aí e desapareceu? Ah, porque você não derivou ele, você derivou a parte de fora. É regra da cadeia. Você derivou primeiro a parte de fora e depois é que você vai derivar de dentro. Entendeu? Mas aí, quando você põe... Está derivando em relação ao x? Está derivando em relação ao x. Só que o que acontece, professor? Lembra que você desceu esse 1/2, você desceu 1/2 e já subtraiu ali. Já não está derivando? Não, mas derivando assim como se fosse... mas a gente não está derivando ela na parte de dentro, a gente está derivando de uma maneira geral, a função toda, entendeu? Mas aí você não mexe na parte de dentro, não. Tá. Porque se for, entendeu? Não mexe na parte, você vai mexer depois. Você faz isso, depois deriva de novo, agora em relação à letra que você quer. Entendi. Professor, é necessário eu colocar esse menos 1/2 aí? Se a gente não usa ele na multiplicação. O que? O menos 1/2? Sim. Tem que colocar, porque é uma subtração de 1/2 menos 1, aí dá menos 1/2, é obrigado a colocar. Foi por isso que a raiz desceu, a raiz ficou embaixo. Aí o que foi que eu fiz aí? Ó? 10 vezes 1 dá 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 16 dá 80, tá vendo? E 16x mais 9y elevado a menos 1/2 é uma raiz quadrada lá no denominador, tá vendo? A raiz quadrada de 16x mais 9y. Entendi. Peraí, deixa eu ver esse finalzinho aí que eu estou tentando compreender ele aí. Bora ver agora em relação a isso, para você entender. Bora fazer de novo aqui. Agora em relação a isso. Professor, esse 80 aí, no caso, seria a multiplicação do 10/2, que daria 5, vezes 16. Exatamente. Pronto. Agora, em relação a y, eu vou repetir a primeira... Quer dizer, deu 0 porque a primeira derivada deu 0 aqui, do 10. Agora, a gente repete o 10, deriva a segunda, tá vendo? Vou derivar em relação a y, isso aqui. Então, a mesma coisa. 1/2 10, fica 10 vezes 1/2, que multiplica 16x mais 9y, fecha parênteses, menos 1/2, porque é 1/2 menos 1. Então, dá menos 1/2, né? Agora, derivando em relação a y, o 16x é constante, ele dá 0. Aí você deriva a 9y, que dá 9, né? Derivada de y é 1, dá 9, ele sai. Né? Porque essa parte continua, porque você vai multiplicar pela derivada daqui de dentro. Aqui de dentro continua, isso aqui continua, mas você vai multiplicar pela derivada de dentro. Em relação a isso, agora. É regra da cadeia. Deriva de fora e depois vai derivando de dentro. A minha dúvida anterior, agora eu entendi porque dessa fração. É que como a fração está negativa aí, né? Vamos supor que seria 45 vezes, entre parênteses, 16x mais 9y elevado a menos 1/2. Que, na verdade, isso aí dá 1 sobre 16x mais 9y elevado a 1/2, né? Depois você transformou em raiz. É isso mesmo? Exatamente. Beleza. Olha direito. Mais alguma dúvida, pessoal? Olha aí. Eu não. É só saber. Se souber direitinho, aí você precisa de saber de duas coisas. Derivada do produto e a regra da cadeia, né? Que aqui entrou as duas, né? Além de você fazer a propriedade do produto, teve que fazer a regra da cadeia, porque tem uma soma aqui dentro, né? Aí não teve jeito. Vamos ver para o próximo. Pronto, a gente vai aprender agora derivadas direcionais.
nessa derivada direcionada, a gente ainda vai usar as derivadas parciais, viu? Então, uma derivada direcional, eu fiz um esquemazinho aqui, o seguinte, é tipo uma montanha, né? Aqui embaixo é 5 metros do chão, depois vem 20 metros. Se o cara for subindo, ó, 5, aqui é 20, aqui é 80, aqui é 100. Então, essas derivadas dão a direção de um vetor. Ó, deixa eu ler a definição. Essa derivada fornece a inclinação da reta no ponto P, na direção de um vetor V. Vamos determinar qual a taxa de variação. Na realidade, ela dá a taxa de variação com relação à altura de um desses vetores. Quer dizer, nesse exemplo meu aqui, que é de altura, mas podia ser um exemplo de temperatura, entendeu? Aqui sendo 5 graus, aqui 10 graus, aqui 20 graus, aqui 50 graus. Então, tá no mesmo. Não é só para altura, não. Para qualquer função que possa variar assim. Se por acaso, quando a gente calcular uma derivada dessa, ela der zero, é porque o vetor ficou em cima da linha, assim, ó, tangente à linha. Então, ele não saiu da mesma altura. Por exemplo, andou em cima de 20 metros aqui. Ó. Aí, como ele não saiu, aí a derivada direcional dá zero. Porque, na realidade, você faz a subtração de um vetor pelo outro. Como está na mesma linha, dá zero. Mas se andar assim, de uma linha para outra, aí você acha um número, né? A gente vai ver como é que a gente calcula isso. Bora ver a definição. A definição dela é assim, ó. Derivada direcional do vetor V, tá vendo aqui? Ó, de uma função x, y é igual a f de x, tá vendo aí a derivada parcial em relação a x? Fx da função xy vezes o vetor V1 mais Fy, né, que é a derivada em relação a y, de uma função xy em relação a V2. Né? Na realidade, essa função é a mesma de cá, né? O que muda são os vetores. Professor? Então, diga. Isso daí é a regra oficial de derivada direcional, né? Exatamente. A regra que a gente vai usar para calcular ela. Vou repetir, ó. Derivada direcional de um vetor V em relação a uma função xy é igual ao fx da função, que multiplica o vetor V1, mais o fy da função, que multiplica o vetor V2. Esse vetor tem que ser unitário. Eu vou ensinar a vocês como é que a gente verifica se ele é unitário ou não, né? A gente tem que verificar primeiro se é unitário, se for, aí pode fazer direto. Se não for, a gente tem que calcular o versor dele também, que eu vou ensinar a vocês como é que faz. Aqui é a observação que eu botei. O vetor V tem que ser unitário. Caso não seja, calcula-se o seu versor, porque o versor de um vetor é sempre unitário. A gente vai ver como é que faz isso. Aqui eu botei um exemplo logo aqui para a gente ver. Calcular a derivada direcional da função f de x igual a x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 1, 1. Tá vendo? No ponto onde x é 1 e y é 1. Na direção do vetor V, o vetor é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Aqui a gente vai considerar esse como V1, tá vendo? E esse daqui como V2. As componentes do vetor, certo? Então, o vetor formado pelo valor menos raiz quadrada de 2 sobre 2 e raiz quadrada de 2 sobre 2. Professor, licença rapidinho, tem gente que quer entrar na aula aí. Ah, é? Olá. A mina caiu aí e voltou agora. Tem 3, Elcimar, Élica e Juliano. Eu vou mandar entrar aí. Vão olhando aí, quando tiver gente, vocês me avisam, viu? Acho que Juliana já tava, caiu, né? Ela deve ter caído e voltou de novo. Aí, repetindo, bora ver essa questão. É calcular a derivada direcional da função f de x igual a x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 1, 1. Tem que ter um ponto, né? Na direção do vetor. Esse vetor formado pelas componentes menos raiz quadrada de 2 sobre 2 e raiz quadrada de 2 sobre 2. Bora ver como é que faz isso. Primeiro a gente verifica se ele é unitário. Aí eu pego as componentes do vetor, faz a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Tá? Menos raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado, mais raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui dá 2 sobre 4, dá meio, tá vendo? E aqui também dá 2 sobre 4, dá meio. Meio mais meio dá 1, raiz quadrada de 1 é 1. Então, é unitário, a gente vai fazer tranquilo. Aí a gente vai calcular agora fx e fy. Eu coloquei aqui o que é que a gente tem que fazer. Primeiro, verifica se ele é unitário. Depois vai calcular fx e fy.
Isso depois aí, professor, para verificar, é uma fórmula parecida com a do triângulo retângulo, né? É como se fosse A ao quadrado mais B é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, e aí depois tira a raiz de tudo, é isso mesmo? Parece. É só para ajudar a lembrar da fórmula, né? Só porque no triângulo retângulo você tem que ter um antes, né? A ao quadrado igual a isso. Aí o A fica a raiz disso. O A ficaria a raiz de tudo, né? Entendi. Então. Então, bora calcular agora fx da função. Ó. Eu vou voltar lá para a gente ver a função. A função é x ao quadrado e y ao quadrado, então a derivada de x é 2x, de y é 2y. Bora ver? Aí a derivada em relação a x é 2x, a derivada em relação a y é 2y. Aí a gente joga na fórmula agora. Derivada do vetor v em relação... Eu deveria ter botado aqui 1 em 1, que são os pontos, né? É o ponto 1, mas eu não botei, tudo bem. A gente substitui aqui. Fica 2x, tá vendo? O fx que multiplica o vetor 1, que é menos raiz quadrada de 2 sobre 2, mais 2y, que multiplica o vetor 2, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Como x é 1, como x é 1, vai ficar 2, que multiplica isso, aí, menos 2 raiz de 2 sobre 2, tá vendo? Como o y também é 1, então vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Só que menos 2 raiz de 2 sobre 2 mais 2 raiz de 2 sobre 2 dá 0. Foi aquele caso que eu disse. O cara andou, mas não saiu da mesma altura, entendeu? Andou por cima da linha. Então, o vetor resultante dele dá nulo. Então, a derivada direcional dá nula. Não tem taxa de variação. Quer dizer, ele não variou de direção. Continuou na mesma direção. Professor, e esse 2x aí, ele foi para onde? Olha o 2x aqui. Não é fx que multiplica o vetor? Fx que multiplica o vetor v1 mais fy que multiplica o vetor v2. Então, fx é 2x, tá vendo? E fy é 2y. Só que x, a gente está usando o ponto 1, 1. Quer ver? A gente está usando esse ponto P, ó, 1, 1. X é 1 e y é 1. Aí o 2 desaparece, ó, fica 2 vezes 1 é 2. O x desaparece na realidade, né? No lugar do x a gente bota 1. E no lugar do y a gente bota 1. Por isso ficou assim, 2 raiz de 2 sobre 2 e 2 raiz de 2 sobre 2. Um é negativo, outro positivo, então dá 0. Entendeu agora? Entendi, sim. Certo. Bora ver outro. Pronto, esse aqui é o seguinte. Esse eu fiz na mão, que eu já estava cansado de trabalhar no computador fazendo essas figurinhas que dão um trabalho miserável. Aí eu fiz ele na mão. Mas eu vou explicar aqui. Calcule a derivada direcional da função fxy da função 3x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4x na direção do ângulo π sobre 6, no ponto onde x é 1 e y é 0. Então, na direção desse ângulo, tá vendo? O ângulo π sobre 6 é um ângulo de quantos graus? Quem me diz aí? 30 graus. 30 graus. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai traçar ali em 30 graus uma reta, né? Que seria o vetor. Então, bora ver como foi que eu fiz isso. Ó. Aí eu fiz uma circunferência, tracei aqui um ângulo de 30 graus, né? E aí eu vou pegar, na realidade, os componentes dele. Quem é o componente dele? O cosseno de 30, né? Que está aqui embaixo, no eixo do x, e o seno de 30, que está aqui em cima, no eixo dos y. Né? Então, nosso vetor V, ó, é um vetor formado pelo cosseno de 30 e o seno de 30. Para verificar se ele é unitário, é bem fácil. Ó. O módulo de V vai ser a raiz quadrada do cosseno de 30 mais a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de 30 mais seno ao quadrado de 30. Mas a gente sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, não é isso? Então, isso aqui dá 1, a raiz quadrada de 1 é 1. Então, ele é unitário. Mas aí só foi para verificar se ele era unitário. A gente vai trabalhar na realidade com o valor do cosseno de 30, que é a raiz quadrada de 3 sobre 2. E com o valor do seno de 30, que é 1/2. Tá vendo? Joguei aqui. Aí agora a gente vai achar o fx da função. Ó.
fx da função dá cx, tá vendo? Mais 4, porque o y ao quadrado é constante. Aí 2 vezes 3, 6, 6x mais 4. Derivada de 4x é 4. E a derivada em relação a y, fy, vai ser 2y, né? Porque os outros são constantes. Tem um bocado de gente pedindo para entrar, eu vou lá rapidinho e volto. Espera aí. Não, só tem André. Sim, voltando, a gente achou fx e fy, né? O fy deu menos 2y. Aí joga na fórmula. Derivada direcional do vetor v de fxy fica fx vezes v1, né? Mais fy vezes v2, vetor 2. Então, fx deu 6x mais 4, que multiplica a raiz quadrada de 2 sobre 2, de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Mais menos 2y, que multiplica o meio, que é a outra componente do vetor, tá vendo? O meio. Como x é 1, ó, vai ficar 6 vezes 1 mais 6 mais 4, 10, tá vendo? Que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2. E como y é 0, isso aqui tudo dá 0. Ó. 2 vezes 0 vezes 1 meio dá 0. Então, essa derivada tem uma taxa direcional de 5 raiz de 3, que é 10 dividido por 2 aqui dá 5. 5 que multiplica a raiz de 3. É a taxa de direção dela. Que se fosse alguém subindo uma ladeira, né? Subindo uma montanha, a direção era essa, 5 raiz de 3. Não está muito bom de enxergar esse coisa não, né? Mas deu para entender? Professor, só uma dúvida. No caso, como foi que fez para achar aí o ângulo π sobre 6 igual a 30 graus? Eu não me lembro. Π é 180. Π corresponde a 180. Ah, sim. Divide 180 por 6, entendeu? Entendi. Dá 30. Valeu. Então, quando for ângulo, quando der assim na direção de um ângulo, só é você pegar o cosseno e o seno dele, pronto. E determina o modo para ver se ele é unitário. Geralmente, como o seno é perpendicular ao cosseno, sempre vai dar unitário. Não tem zebra. Para ver mais um. Eu vou deixar vocês fazerem esse. Esse daqui eu não fiz não, eu só dei a resposta, né? Repare. Calcular a derivada direcional da função y igual a x ao quadrado mais seno de y, né? X à quinta. Ou x à quinta, mais seno de y no ponto 1 e 2, na direção do vetor 3 quintos menos 4 quintos. Essa direção é porque I é na direção x, né? E j na direção y. Mas que você vai usar os números, né? O vetor 1 é 3 quintos e o vetor 2 é menos 4 quintos. A resposta dá 2,2. Vê se vocês acham. Façam aí que eu vou ali tomar um cafezinho e volto. Todo mundo tem a fórmula ou quer que eu bote lá na fórmula? Acho que tá suave. Dá para fazer, né? Então eu vou lá. Eu anotei, então tá de boa. Deu um print aqui. Professor Ziel. Diga aí, filho. Você barril, né? Pô, você era simples. Pensou o quê? Começou simples a porra, daqui a pouco começou a embolar. Velho. Mas... Isso me dá essa derivada aí vai ser fx vai dar 5x elevado a quarta. Galera, quem pode tirar essa dúvida aí? Seno de y, a derivada dele vai dar cosseno de y ou não, né? Ah, não, tem uma multiplicação aí, né?
Cosseno. É isso mesmo. Cosseno de Y mais... Deriva seno, da cosseno. Vezes Y mais seno. Cosseno de Y mais seno. Gente, o vetor unitário de vocês fizeram? Deu 1. Como você fez? Eu tô sem papel aqui, eu joguei na calculadora, né? Mas aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer a raiz quadrada, né? Aí você vai pegar o primeiro valor, elevar ao quadrado e somar com o quadrado do segundo valor. Aí a raiz quadrada de tudo isso. Já verificaram se é unitário o vetor? É 1. É 1, né? É porque 3 Entendeu, quintos Carol? ao Vai ser quadrado... tipo assim, ó. É isso. Raiz de 3 quintos ao quadrado mais 4 quintos ao quadrado. Vai dar 25 sobre 25, se eu não me engano. A raiz quadrada de 25 sobre 25, que dá 1. Eu tenho esse valor. Professor, nesse caso aí, onde está seno de y, aí é uma multiplicação, correto? Não.
Você vai considera direto como cosseno de y, então, né? Exato. Para x ele é 0 e para y ele é cosseno de y. Certo. Derivada do cosseno. Mas vamos lá. Façam aí. Eu vou até fazer aqui para... Se alguém não acertar, vamos ver. Fx dá 5x. Diga. Essa lista de exercício aí, o senhor vai postar amanhã? Já está lá há muito tempo. Ah, tá. Está lá desde ontem já. É para que dia? A lista é para vocês treinarem para a prova. Esse assunto mesmo que a gente está vendo aqui. Entendeu? Só outras questões que eu coloquei lá para vocês treinarem. Parece que está o 4S1, se eu não me engano. Olha lá na U3, S4 ou na U4S1. Que vocês veem lá, lista de exercícios. Professor, acho que eu vou pedir para você voltar na fórmula lá, viu? Do fx que multiplica tal, mais fy. Só para eu confirmar a fórmula. Não, nessa não, a outra. Fx. Aqui em cima. Isso. Fx, x e y vezes vetor 1 mais fx multiplica V1. Você vai pegar fx que multiplica V1 e pegar fy que multiplica V2. É só isso. Certo? Eu vou voltar para lá. Ok. Isso. Vezes fx deu quanto? Ao ponto é 1, 2. Então x é 1. Até 1 dá 5. V1, cadê V1? Professor, boa noite. Boa. Minha internet deu um aqui. A lista está disponível já lá no Navo Positivo? Já está lá, sim. Valeu. Ok, valeu, professor. Muito obrigado. Valeu. Cosseno de 2 vezes V2. V2 é 4 quintos. Menos 4 quintos. 3 mais 0, 9, 9, 9. Menos 5. Zero 8. 3 menos 0,8. Eu fiz aqui agora rapidinho. Ah, isso mesmo, 2,2. Professor, você pode digitar passo a passo aí de como é que você fez? Não entendi a pergunta. Eu posso o quê? Porque o senhor disse que não tinha feito, não fez a resolução aí, não botou no slide, só botou o resultado. Você pode escrever no passo a passo da questão, por favor? Essa aqui? Sim. Aí, o que você vai fazer? Calcular fx. Calcular fx.
dá 5x à quarta, correto? Você vai calcular fx e fy. Então, fx dá 5x à quarta. E fy dá cosseno de y. Pronto. Aí você vai multiplicar. Vai pegar agora a derivada direcional. Vai ficar fx vezes v1, quer dizer, fx vezes 3/5, mais fy, que é cosseno de y, vezes menos 4/5. Só que o x vale 1 e o y vale 2. Então, aqui o x vai ficar... fx vai ficar quanto? 5x à quarta. Como o x é 1, vai ficar 5 mesmo. 5 que multiplica 3/5, mais o cosseno de 2 dá 0,999, 3 noves, viu? Vezes 4/5, vezes menos 4/5. Faça aí que você vai ver que dá 2,2. Alguém já fez? Já achou? Carol Pereira já fez? Eu acabei de derivar a função y. Vou aplicar na fórmula agora. Aí, aplicando na fórmula, fica 5. 1 elevado a 4, né? É. Mais o cosseno de 2. Não é 5, 1 elevado a 4, não. Ah, sim, 5 vezes 1 elevado a 4. Depois vezes 3/5. É que tu aproximou também, né, professor? O 079, alguma coisa. Ah, é verdade, vezes vetor. O 079 aí você considerou como 0,8, né? Menos 0,8, né? É, exatamente. Perfeito. Que dá 0,799. Já achou, não foi? Já. Quem é você que está falando comigo aí? Marcos Ziel. Ah, José Uziel, é? Não, Marcos. Marcos Uziel. É. O vetor 2 é menos 4/5, né? Deixa o vetor 2 é menos 4/5. É, menos. Você ainda vai passar algum aí quando o vetor ele não dá 1? Vou, é o próximo. Eu acho que só tem mais um que é justamente esse. Ele é um pouquinho mais complexo. O vetor não dá 1, aí eu vou ensinar como é que... o vetor, né? Que a gente acha o vetor. E também ele não dá o vetor direto, ele dá 2 pontos. Um ponto em direção ao outro. Aí a gente tem que saber como é que acha o vetor, no caso. Aí depois que a gente acha o vetor, ele não dá unitário, aí eu vou mostrar como é que a gente acha para ele ficar unitário. Eu vou mostrar, aliás, isso aí eu não fiz mesmo, não. Tem que fazer, vou deixar o pessoal fazer. E aí, Carol, conseguiu? Consegui. Medo dessa prova. Vai cair integral nela, professor? Ou só essas derivadas? Não, nessa prova não cai integral, não. Na oficial. É só domínio. Na oficial vai cair integral dupla. A gente vai... Na próxima aula, depois da prova, eu vou explicar coordenadas polares, que a gente vai precisar lá para integral duplas, né? E depois vem gradiente, né? Vetor gradiente, algumas coisas assim. Posso passar, pessoal? Tem alguém tentando ainda? Carol, você achou ou não achou? Você já estava quase terminando. Eu achei. Sim. Deu 2,201. Certo. Porque eu fiz com as casas decimais todas. Tá bom.
Bora continuar, então. Só falta esse, ó. Esse daí eu vou resolver para a gente ver como é. Que é assim, ó. Qual o valor da derivada direcional da função fxy, x ao quadrado vezes y ao cubo, tá vendo? Quando um ponto P11 se desloca até o ponto P23, um ponto P1, né, que é formado pelos números 1, se desloca até o ponto P234, né? Se você desenhar no eixo XY esses dois pontos, aí você liga eles dois e dá um vetor, né? Aí como é isso que eu vou mostrar como é que a gente acha esse vetor. Aí é um vetor que é de P1 para P2. Aí ele é representado assim, ó. Ó. Vetor P1, P2, tá vendo? Ele é representado assim. Para você calcular ele, você faz P2 menos P1. Então, como é que é P2 menos P1? É o ponto 34, né? Que é P2, menos o ponto 11, que é P1. Aí você subtrai mesmo x com x e y com y. 3 menos 1, 2. E 4 menos 1, 3, tá vendo? Então, o vetor é esse ponto, 2, 3. Aí a gente vai verificar se ele é unitário, esse vetor 2, 3. Aí vai ficar, o módulo dele é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá vendo? Aí dá 13, raiz quadrada de 13, não é unitário, tá vendo? Agora eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz para ele virar unitário. Não é unitário. É o vetor então, sobre o versor, né? Oi? É o vetor sobre o versor, né? Exatamente. Não, é o vetor sobre o módulo dele, que a gente vai achar o versor. Ah, o módulo. Eu vou ver aqui quem é que está chamando aí. Aí, numa hora dessa, o pessoal está chegando. Ó. Leonardo Saraiva. Acho que ele já tinha entrado e caiu. Não, não acabou, não. Sim, gente, ó. Então, a gente achou o vetor 2, 3, viu que o módulo dele deu 13, então não é unitário. Deu raiz quadrada de 13, né? Então, temos que determinar o versor dele, pois todo versor é unitário. Aí, o que é que a gente faz? Ó? O versor é o vetor dividido pelo módulo dele. Então, fica 2 sobre raiz de 13 e 3 sobre raiz de 13. Certo? Que o módulo não é raiz quadrada de 13. Então, a gente vai trabalhar com esses dois aqui. Ó. Esses dois é unitário, com certeza. Se você jogar aqui na raiz, dá unitário. Porque, veja aqui de cabeça rapidinho. Ó. 2 ao quadrado dá 4, então fica 4 sobre 13, né? Aqui fica 9 sobre 13. 4 mais 9 dá 13, vai dar raiz quadrada de 13 sobre 13, que é 1. Então, todo versor dá unitário. Então, a gente vai trabalhar com esse vetor aqui. 2 raiz quadrada de 13 e 3 raiz quadrada de 13. Pronto, e agora vamos fazer fx, derivando em relação a x, a função. Cadê a função? Deixa eu voltar lá. Em relação a x, a gente vai ter 2x, y3, tá vendo? E em relação a y, a gente vai ter 3x2, y2. Repetindo, em relação a x, fx vai ser 2x, y3. E em relação a y, vai ser 3x2, y2. Vou voltar lá. E o ponto é 3, 4. Aliás, não, o ponto é 1. A gente pega o primeiro, na hora de substituir lá. Pronto, aí, ó. A derivada em relação a x deu 2x, y3. Aí eu vou substituir logo no ponto 1, né? Que a gente pega o primeiro ponto. Ele é um ponto que vai em direção a outro. A gente pega o primeiro, na substituição. Então, vai dar x é 1, y é 1, vai dar fx igual a 2. Professor, aí, só uma dúvida. Eu poderia dar uma olhada novamente na função aí que você está usando para fazer essas derivações? Está na página anterior? Aí. X ao quadrado vezes y ao cubo. Okay. Exato. A derivada de fx deu isso, 2x, y ao cubo. Aí no ponto 1, fx é 2. Aí fy deu 3x ao quadrado, y ao quadrado. Como o x é 1 e y é 1, vai dar 3 também. O y vai dar 3, fy. Aí a gente vai botar na fórmula agora. Derivada direcional do vetor v em função do ponto 1, tá vendo?
é igual a fx vezes V1 mais fy vezes V2. Então, ficou fx deu 2, 2 que multiplica 2 raiz de 13, mais fy deu 3, 3 que multiplica a raiz de 3 sobre 13, né? Aí vai dar 4 raiz de 13, mais 9 raiz de 13. Professor, você consideraria a resposta final assim, ou a gente teria que tirar essa raiz daí de baixo? Pode deixar assim mesmo. O que você poderia fazer era o quê? Multiplicar pela ficar 13 raiz de 13 sobre... como é? Sobre 13, é isso mesmo. 13 raiz de 13 sobre 13. Poderia cortar o 13 que multiplica a raiz de 13 pelo 13 de baixo? Cortar esse com esse? Não pode, não. Não, no caso, depois você fala, ó, ia ficar 13 que multiplica a raiz de 13. Racionalizando, né? Poderia cortar o 13 que multiplica a raiz? Pode. Fica só a raiz de 13, o correto seria a raiz de 13, então. Fica 13 raiz de 13 sobre 13, aí corta o 13 e fica só a raiz de 13. Poderia ser. Ou assim, ou a raiz de 13. Racionalizando ele. Vê se tem alguma dúvida, pessoal. Eu não. Carol já entendeu tudo aí, não foi, Carol? Graças a Deus. Tô achando mais fácil que o das funções trigonométricas. Pegue a lista. Você já pegou a lista, Carol? Já deu uma olhada? Já, eu vi que tem questão desse assunto mais. Certo. Aí agora com essa aula de hoje você termina ela tranquilo. São derivadas e tem uma questão dessa aí. Então, pessoal, por hoje vai ficar aqui, viu? Boa noite a todos aí. E aí, de hoje a 8, o pessoal que chegou atrasado, de hoje a 8 é a nossa prova parcial, viu? Não esqueça não. Ok, Vou liberar 6 horas da tarde. Qual a unidade? Beleza. Valeu, professor. Boa noite aí. Tchau. Boa noite. Professor. É o quê? Boa noite. Érica. Diga aí. PDF para fazer no caderno. Eu não entendi nada que você falou aí, Érica. Foi a Érica que falou? Isso. A prova, ela vai ser direto no sistema ou ela vai ser tipo um PDF para a gente fazer no caderno e mandar Não, vai foto? ser igual a prova. Vai ser igual a prova oficial, vai ser pelo AVA. Viu? Então a parcial 2 vai ser igual ao oficial, vai ser pelo AVA, direto. Exatamente, Pronto, aquela outra ok. que eu fiz, ainda estava todo mundo começando nesse sistema, eu não sabia como era, né? Eu nem sabia fazer a prova no AVA ainda. Aí eu fiz. Aí a gente fez eu fiz aquela atividade para vocês mandarem por e-mail, né? Isso. Mas é muito cansativo. Essa turma tem 86 alunos. Imagine ficar olhando no meio de 86 alunos para corrigir. Não é fácil, não. Aí eu vou fazer pelo AVA, que é mais prático. Pronto, tá ok então. Obrigada. Viu? Boa noite para vocês. Boa noite. Tudo de bom aí. Boa noite. De nova. Deixa eu parar a gravação.